coração, então. Vamos falar com Jesus agora. Você sabe que eu gosto de lembrar que o que o Senhor espera de cada um de nós é sinceridade. É sempre um coração aberto, um coração sincero. O que Ele espera é verdade, encontrar verdade em nós. Porque às vezes quando Deus olha no coração, para o coração, Ele sonda mentes e corações, não é bem isso que Ele encontra. E é exatamente isso que Ele está procurando. Oh, meu Deus, muito obrigada. Eu me sinto honrada em poder estar aqui. Esse é o dia que se chama hoje. E esse é o dia que eu tenho. Então, ele é o melhor da minha vida, porque eu não tenho ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje, eu tenho agora. E eu me sinto abençoada e honrada em poder estar aqui para cultuar o Senhor, pregar a Tua palavra, levar o Teu nome, exaltar o Teu nome, ensinar. Eu me sinto muito, muito abençoada pelo privilégio de poder fazer isso. Muito obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todo o bem que tem nos feito, por todas as boas oportunidades que tem nos dado, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Senhor, perdoa as nossas falhas e pecados, tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre cada vida. Senhor, visita cada templo do Ministério Mudança de Vida, cada coração, visita o nosso povo em todo lugar. E eu peço que a palavra chegue com transformação, levando transformação, e que os nossos líderes também tenham essa responsabilidade, esse temor em pregar a palavra com temor, com compromisso, que possamos, meu Pai, dar tudo, o melhor que há em nós, que a cada dia nós possamos, dentro deste chamado, dar o melhor que há em nós, o melhor da nossa vida, ao Senhor. Nós queremos dar o melhor de nós, Senhor, que nada seja um impedimento. Nós somos chamados para vivermos como sacrifício vivo. E eu fico pensando, Paulo sendo apedrejado num dia, no outro pregando o Evangelho, sofrendo um naufrágio, picado por cobra, sacudindo a cobra no fogo, pregando naquele dia, pregando no dia seguinte. Nada era um impedimento para essas pessoas, e ele podia falar sobre sacrifício vivo, e ele nos ensinou, tanto que disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, meu Pai, que nós possamos imitar a conduta deste homem, e o Senhor é o nosso maior exemplo, mas esse homem teve uma conduta irrepreensível, e que nós possamos, meu Deus, nos apresentar como sacrifício vivo diante do Senhor, e que nada seja um impedimento, nada seja capaz de barrar-nos, mas que nós possamos ter esse compromisso alto, esse compromisso com o Senhor, e altíssimo, de oferecer o nosso melhor, e enfrentando qualquer coisa, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, seja ele qual for. Ó Deus, que eu consiga levar a Tua palavra, e o propósito é que o Teu povo te ame. O propósito maior é levar as pessoas a te amarem, elas precisam te amar. E cada pessoa precisa decidir se oferecer como um sacrifício vivo, se doar ao Senhor, sem reservas, que nada seja um impedimento, mas que tudo seja, sim, um motivo maior para te servir, te glorificar e te adorar. Eu consagro essa reunião ao Senhor para te glorificar, e essas vidas que corajosamente, como um sacrifício vivo, enfrentaram, com certeza, nada foi mais fácil para elas, e elas estão aqui.
para engrandecer o teu nome e mostrar o que realmente pesa e importa. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, dardos demoníacos, toda a força do inferno, todo levante, toda atuação do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus laços e armadilhas contra nós. Toda a seta do inferno para dispersar mentes, para roubar mentes, para roubar reunião, para atrapalhar. Eu repreendo em nome de Jesus todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. Eu consagro essa reunião ao Senhor. E quando nós sairmos daqui, meu Deus, que estejamos num outro nível e que possamos conhecê-lo, que nesse dia, nesta noite, possamos conhecer de uma forma mais profunda, elevada, e dessa forma nos comprometemos com o Senhor altamente. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse chamado, porque o maior chamado, Senhor, o verdadeiro chamado é para adorar e servi-lo. É servir o Senhor. O maior chamado é de servir. O maior chamado é estar numa posição em que o Senhor possa habitar e operar na nossa vida. Que a sua vontade o Senhor tenha a liberdade de operar a sua vontade, se manifestar, cumprir com propósito na nossa vida. Te amamos muito. Muito obrigada por todo o bem que tem nos feito. Assuma o controle do trabalho. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel. Deus é comigo. E eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Falem comigo tempo, forças e recursos. Vamos para Gênesis 15. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão, fala comigo, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Em Provérbios 13, 22, vamos juntos. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Agora, aguarda, vamos forte, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Armazenada ou depositada, como diz na Almeida. Vamos ler já Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, vamos juntos, pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que nós vemos aqui é Deus falando com Abraão, quando ele ofertou o Senhor, que os descendentes dele seriam oprimidos por 400 anos, estariam
atuariam como escravos, viveriam uma situação de escravidão, mas depois o Senhor puniria aquela nação e o povo sairia com muitos bens. Então, o que nós vemos aqui? Recursos a um povo que antes era escravo. O Senhor prometeu, disse aqui, Deus levou Israel para o Egito porque viria fome. Veio uma fome terrível sobre a terra. E o Senhor levou Israel para lá e foi para salvar o povo da fome. Mas havia um propósito ainda maior. E nós vamos ver aqui hoje. O propósito maior era de Israel enriquecer o Egito. Quando Deus mandou José para o Egito era uma nação grande, mas ela se tornou a maior nação do mundo com a administração de José. Então, quem é que enriqueceu o Egito? Foi Deus. Deus enriqueceu aquela nação ímpia, porque quando Deus abençoou José, e foi Deus que abençoou José, com a administração, a bênção de Deus na vida de José, e José quer dizer Deus acrescenta, e realmente havia essa unção de acrescentar, onde ele colocava as mãos, realmente havia a bênção, acontecia, era possível tocar na bênção de Deus, e as coisas prosperavam. E ele enriqueceu demais a nação, e transformou aquela nação na maior nação do mundo. O sujeito que foi jogado no poço, foi vendido como escravo, atuou como escravo, foi parar na prisão, depois foi erguido, e dali em diante ele se tornou o segundo homem mais importante daquela nação, permaneceu, e por intermédio dele, o Egito se tornou uma potência, a maior potência em todo o mundo. E o povo, se você vê em Êxodo 1, você vai ver que o povo trabalhava continuamente, construiu muita coisa. Israel construiu muita coisa no Egito. Então houve um enriquecer absurdo ali, porque havia um propósito nisso. Deus é um Deus que faz transferência de riquezas. Fala transferência de riquezas. Ele faz isso. Você vai ver em toda a Bíblia, por exemplo, aqui mesmo, para a construção do tabernáculo, que eu vou continuar, você vai entendendo o raciocínio, foi com toda a riqueza que Deus fez. Aqui, ó. Eu ia ler depois, mas deixa eu ler agora. Êxodo 12, 35 a 36. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor, fala comigo, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Então, o que você vê é que Deus enriqueceu a nação, transformou ela na maior potência,
para depois transferir para Israel. Mas Israel trabalhou. Israel trabalhou como escravo lá. Deus mandou José antes, e foi com a bênção que estava sobre José que aquele país prosperou altamente. Foi para um outro nível. E o povo trabalhou e construiu muitas coisas naquele país. E houve um peso, uma opressão tão grande. Mas o Senhor tirou aquela nação, findou o tempo, e o Senhor tirou a nação. E antes de tirar Israel de lá, o Senhor fez a transferência de riqueza. O pagamento por todos os anos de trabalho. E o Senhor havia falado para Abraão lá atrás. Lá atrás. Ó, os seus descendentes vão ficar 400 anos nessa condição. Então, 400 anos depois, estava lá se cumprindo e o povo saindo com muitos bens, como Deus havia prometido. Num dia, Israel era escravo, uma nação escrava, atuando como escravos. Ao amanhecer, uma nação multimilionária. Ao amanhecer. Aí a pessoa vai dizer, bom, mas foi então isso tudo aconteceu da noite para o dia. Peraí, noite para o dia, peraí. Anos plantando, trabalhando. E lá atrás, a fidelidade de José. E o povo trabalhando. Era o pagamento. Deus fez com que eles despojassem os egípcios, que era a nação mais rica de toda a terra. E da noite para o dia, quem era a nação mais rica da terra? Israel. Israel, num dia era escravo, fala em um dia, num dia era escravo. No outro dia, a nação mais rica da terra. Deus pegou e fez o quê? Uma transferência de riqueza. Que é o que Deus faz. Deus pega a riqueza do pecador e transfere para a conta do justo. É o que ele faz. E Deus havia liberado essa palavra. Mas tudo que Deus faz é com propósito. Nada é por simplesmente eu quero enriquecer Israel. Havia um propósito. A construção do tabernáculo. Quando nós lemos aqui, em Hebreus 8, 1 a 2, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou, está falando de Jesus, à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário no verdadeiro, fala comigo, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. E então o que ele está dizendo? Que no céu existe um tabernáculo, literalmente. E o que Moisés recebeu de Deus? Quando Deus mandou que ele subisse no monte, Deus então ia dar para ele o que? A planta, toda a direção para a construção deste tabernáculo, igual uma réplica daquele que tem no céu, que você leu aqui comigo. No céu tem um tabernáculo, literalmente. E o Senhor deu para Moisés toda a direção para ele construir uma réplica. Antes do sacrifício da cruz, o Senhor habitava no tabernáculo, habitou na tenda de Davi, habitou no templo,
no templo que Salomão fez. Depois a glória da segunda casa era maior do que a da primeira. O templo que Zorobabel construiu, que nós vamos lá já já. Depois que esses templos foram sendo destruídos, depois Herodes construiu, e tudo isso, o que você vê? Ele transferiu a riqueza do Egito para Israel com um propósito maior. A construção do tabernáculo. Nós vimos isso na Bíblia. Ele pegou os recursos de Ciro, porque quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, isso lá na frente, e a profecia em Jeremias, que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. No final, muitos daqueles judeus já haviam até prosperado na Babilônia. E aí caiu o Império Babilônico e veio o Medo-Persa. Quando Belsazar profanou os utensílios sagrados do templo e tal, e aí Daniel foi lá e leu a inscrição na parede, naquela mesma noite, ele foi morto e o reino foi Babilônia. Babilônia caiu e entrou o Império Medo-Persa. Quando estava lá, que ele assumiu, ele lendo os registros dos judeus, ele viu que havia Dário, Ciro viu, e você vai ver todos esses registros bem certinhos em Esdras, Neemias, Zacarias. Ele viu que havia uma profecia. Isaías 45. Eu já preguei bastante sobre isso aqui. E quando ele assumiu e que pegou isso, foi o quê? 650, 200 anos, acho que 200 anos depois que essa profecia foi liberada. Estava lá, Ciro abriu os registros e viu que tinha uma profecia, ele era um ímpio. Mas tinha uma profecia sobre ele. Que ele construiria a casa do Senhor. E ele então começou a incentivar o povo a voltar para Israel, e quando o povo chegou, pegou aquele monte, Neemias fala, nós pregamos sobre Neemias, os muros queimados, aquela destruição danada, quem ficou muito arrasado, uma destruição danada. E ele, sabendo daquela profecia, aquilo quebrantou o coração dele para mandar o povo de volta e financiar com recursos a reconstrução do templo. Que é a parte de Ageu, que nós já vamos lá. Mas eu estou antecipando, porque você precisa entender bem o raciocínio. Então, nós vemos na Bíblia, Deus pegando os recursos do Egito, transferindo para Israel, para a construção do tabernáculo. Porque Deus sempre quis se relacionar com o homem. Hoje, o tabernáculo somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, o sacerdócio santo. Deus habita em nós, não habita. Isso aqui é só paredes. Deus habita em mim, habita em você. Nós somos a igreja do Senhor, cada um de nós. Somos a igreja. Isso depois de Jesus. Antes ele habitava no tabernáculo, na tenda, que Davi fez para colocar a arca, no templo, nos templos. Nós vemos ele tirando os recursos, transferindo a riqueza do Egito para Israel, para a construção. Nós vemos depois ele pegando os recursos de Ciro para reconstruir o templo com Zorobabel. Depois nós vemos ele usando de Herodes, que construiu a maior maravilha. O templo era uma coisa fenomenal, o templo que Herodes construiu, que levou acho que 46 anos para ficar pronto esse templo. Era uma coisa luxuosa, e foi ele. Deus usou o ímpio Herodes para isso. Então, isso tudo você vê transferência de riquezas. Deus usando o ímpio, tirando do ímpio, para investir no reino.
sendo transferido para as mãos do povo de Deus, para com um propósito. Então, tudo que Deus faz, existe um propósito sempre maior do que aquele que a gente está vendo. E quando você não entende o propósito, é onde você afunda, você se perde, você não avança, você não sai do lugar. E quando sai, volta para o mesmo lugar, nem para o mesmo lugar, ainda pior. Deus pega a riqueza do pecador e coloca na mão do justo. Deus vem aqui, o Senhor Jesus disse, gente, não acumula tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Meus queridos, não acumulem para vocês tesouros, acumulem tesouros, mas acumulem tesouros nos céus. Você está achando que Deus está falando aqui, olha, você não pode ficar rico? Não, muito pelo contrário. Deus tem interesse de transferir riquezas, Deus tem interesse de que as pessoas se enriqueçam com propósito para ser usado com propósito. Aí que está. Deus tem todo o interesse em transferir riquezas. E essa palavra vem para abrir a mente de pessoas que às vezes não entendem. Porque muitas vezes, por que pessoas vão longe e de repente elas não estabelecem coisas na vida? Porque elas, onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Se Deus não for o seu tesouro maior, a sua preciosidade, a coisa mais importante da sua vida, certamente outra coisa será. E muitas vezes Deus quer transferir riquezas, Deus quer honrar pessoas. Ele quer enriquecer de propósito para que seja usado com propósito. Entendeu? Aqui, o que eu disse para você? Que Deus, eu fiz você repetir, eu pedi para você repetir, vamos de novo, tempo, forças e recursos. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o tempo, Deus está observando como eu uso o meu tempo, como eu uso as minhas forças, como eu uso os meus recursos. Eu tenho tempo para Deus. A força que eu tenho, a saúde que eu tenho, o que eu tenho, eu coloco essa força aonde? Onde? Outro dia, eu abrindo ali para ir para o Twitter ver as postagens, as coisas, eu estava lá na capa falando de um determinado cantor que vem e que as pessoas tinham ficado dias na fila e que os ingressos já tinham esgotado, que as pessoas estavam brigando, porque onde estão esses ingressos, não tinha ingresso para todo mundo, não sei o quê, e que os ingressos caríssimos, não sei o quê, e as pessoas já tinham esgotado, e o esforço e a briga e tal. Então, olha, você vê onde as pessoas colocam a força delas. Você pode ver que para a carne as pessoas não medem esforços. Elas fazem, elas se viram do avesso, elas se viram nos 30. E os recursos? Onde nós usamos nosso tempo, nossas forças, a força que Deus tem nos dado, e os nossos recursos. Israel, num dia era escravo, no outro era multimilionário. Na manhã seguinte. No dia seguinte. Aí eu te pergunto, Deus está preocupado com a economia? Às vezes eu vejo os crentes, porque estão falando isso? Porque está isso e aquilo. Veja bem, se Deus está preocupado com a economia.
O dono do ouro, da prata, o Deus da providência, o Deus de todas as coisas. Um dia o povo era escravo, no outro era multimilionário. Um dia era escravo, no outro era o povo, a nação mais rica da face da terra. Isso, aqui tem uma lição para mim, para você, porque se Deus quiser, se eu der e Ele quer, e se eu der condições a Ele, um dia eu estou numa situação, na outra, eu já estou numa outra completamente diferente. Tão diferente que chega a ser inacreditável. Queridos, isso não é conversa, isso é Bíblia, isso está registrado, está... Eu não me enganei. Eu sei o que eu estou dizendo. Não é conversa de pregador, quero levantar, fazer ser a menina da torcida. Não perderia meu tempo com bobagens. De jeito nenhum. Não estou interessado em ser a líder da torcida. Vamos lá, vamos animar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E quando ela entra com o devido entendimento, quando você entende que ela é tão profunda, tem tanta coisa que você estuda, você lê. Hoje você vê uma coisa, de repente ela vai brotando. Por isso que a Bíblia diz que ela se renova a cada dia. E Deus vai trazendo a profundidade daquilo cada vez mais. Quanto mais você se aprofunda em Deus, mais profundidade você tem. Mais conhecimento. E você consegue ver coisas que talvez antes você não tinha visto. Mas por quê? Você está atento. Você está atento ao que o Espírito Santo diz. Num dia a nação era escrava. No outro dia, multimilionária. Se o Egito era a nação mais poderosa da face da terra, no dia seguinte Israel era a nação mais poderosa da face da terra, porque tinha despojado o Egito. Despojado. Deus queria abençoar o povo, e que o povo saísse abençoado e próspero? Sim, mas havia um propósito maior. Porque Deus quer te prosperar, quer confiar coisas incríveis nas suas mãos? Quer. Mas existe sempre um propósito maior. Aqui em Êxodo 25 diz assim: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão, vamos juntos, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Aí, você sabe que Deus mandou Moisés para o monte, e lá o Senhor estava dando tudo para ele. Para poder fazer o tabernáculo. O Senhor tinha despojado o Egito, transferiu a riqueza do Egito para Israel, com esse propósito maior. Deus quer o seu povo abençoado, naturalmente, que o Senhor determinou que o povo não haveria pobre, não haveria doente lá. Isso na lei.
Por isso que quando eu vivo nos dias estando nós na graça, que a unção é infinitamente superior, não tem nada a ver com a lei. E quando nós vemos as pessoas não aceitando, não deixam entrar, por que tem tanta gente doente, tanta gente miserável, sendo que na lei não haverá nenhum doente, nenhuma mulher que aborte, não vai haver um pobre no meio de vocês. Vai haver na lei. E por que agora? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que acontece? As pessoas não creem, porque à medida que você se envolve com a mentalidade do mundo, quanto mais você se envolve com a mentalidade do mundo, quanto mais você é influenciado pelo mundo, menos você é influenciado pela Bíblia. E a nossa geração está influenciada demais pela tecnologia. Influenciada demais por tantas coisas. E já se aceita, hoje já se prega nos púlpitos um incentivo a tudo, está se incentivando tudo já. Você pode encontrar pregadores incentivando a aceitar as coisas com a maior facilidade. Aceita a doença, aceita a depressão, vai para o psiquiatra, toma remédios. Queridos, os púlpitos estão medicados. Tem um grande número sendo medicado. Que vem falar de vida à base de remédio controlado. Não é só que o mundo esteja vivendo dessa maneira, o mundo é o mundo. Mas os crentes, por não absorverem a palavra, terem a mentalidade certa, metanoia, voltar à origem, uma outra forma de pensar. E normalmente aqueles que incentivam é uma maneira de se ampararem também, eles se amparam nisso, né? Bom, acontece comigo, é normal. Não, preste atenção. As pessoas podem buscar o que elas quiserem, mas não me trate isso como normal. Entende o que eu estou dizendo? Você pode buscar o que você quiser. Se você disser, não, bispo, eu não tenho fé para isso, bom, é a sua fé, eu não posso brigar contra ela. Eu vou lutar mostrando a luz da palavra, eu vou orar por você, mas eu não posso colocar a minha fé em você. Você tem que crer. Tudo é possível ao que crê. Mas nós encontramos alegria no Espírito Santo. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Paulo disse. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse. E esse segredo era uma pessoa que cria e estava totalmente envolvida com o reino. E ele sabia que ele podia superar qualquer coisa. Por que as pessoas se entregam à depressão e acabam buscando... Veja bem, eu não estou indo contra... Se a pessoa quer buscar ajuda, quer buscar uma terapia, às vezes até ela quer se conhecer. Eu não digo que as terapias não funcionem até para autoconhecimento. Às vezes ela não consegue se ver sozinha e ela busca, ela começa a se ver. Se ela precisa, é uma escolha dela. Eu tenho o meu ponto de vista. Eu acredito que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela nos revela. Ela nos revela. Eu
eu fui a psiquiatra na minha vida, eu fui quando eu estava totalmente distante de Deus. Quando eu conheci a Deus na minha vida, o Espírito Santo tomou a minha vida, a primeira coisa que mudou foi a paz. Foi a primeira coisa que mudou na minha vida. Foi a paz. Mudou mesmo aquilo. E dali para diante, à medida que eu fui me aprofundando em Deus, tudo foi crescendo na minha vida. O meu relacionamento com Deus. Então eu acredito que tem coisas que se o Espírito Santo não fizer, ninguém vai conseguir. Você pode até ter uma suposta melhora, às vezes a gente até vê algumas coisas, mas aquilo volta, como faz poucos dias alguém me disse por mensagem, mandou mensagem dizendo que tinha ouvido do psiquiatra que ela tem sofrido com depressão e o psiquiatra disse, você tem depressão e você vai ter depressão para sempre. Ele disse, quem tem depressão para sempre, você vai tomar remédio, ela já está tomando, na verdade, não sei se três tipos de remédios lá, um ansiolítico, não sei o quê, Rivotril, e a nação que mais consome Rivotril na face da terra é o Brasil. E hoje está na moda. Você pisou o pé, Rivotril. Começa com 3 gotinhas, daqui a pouco está tomando 40. Você tomar 45, né, Sara? 45? Sara já estava com 45. E não dormia. Hoje dorme que nem um bebê, né? Dorme igual um bebê. Não existe mais nada disso na vida dela. Te curou? Foi só aumentando. Você começou tomando quantas gotas? 3 gotinhas, tá vendo? Eu sei, filho, eu atendo isso aí um monte. Vai aumentando, ela já começa com 3 gotinhas. Então, se alguém aqui tem alguém, se a palavra para você, você começa, desculpa, Sara, você começa com, alguém diz, não, só 3 gotinhas e tal, ela já está com 45. É 45, né? Você já deu, ela já deu o testemunho, 45 ela estava. Começou com 3. Você dormia? Não dorme. Não dorme. Ela já está com 45 e não dormia. E começou com 3. E ela chegou assim, não é? E foi liberta. Completamente. Ela foi liberta, foi completamente liberta. Não precisa de mais nada. Para Jesus, ele merece mesmo. Aí o meu ponto aqui, olha só, o médico diz para ela, quem tem depressão vai ter para sempre. Eu vou te medicar, vai ter um alívio, mas se você parar de tomar o remédio, você vai voltar ao estado de antes, porque quem tem vai ter para sempre. Ela falou, eu não aceito isso, pelo amor de Deus, ora por mim, eu não aceito. Claro, nós vamos orar, naturalmente que sim, envie os seus pedidos, nós vamos orar. Mas há necessidade de uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você tem que crer, não. Os problemas da alma, você pode anestesiar, mas eles não serão curados, senão pela palavra de Deus. A palavra de Deus cura. Cura. Eu fui uma vez no psiquiatra, diante do meu Deus, nesse lugar sagrado. Eu saí de lá com uma receita e passei, não tinha nem dinheiro para comprar aquilo.
pesando 48 quilos, com uma receita de 10. Pelo meu Deus, diante da Bíblia. Eu sei que parece conta de mentiroso. Eu estou dizendo a você, 10 caixas de remédio. 10 caixas. Eu não sei por que aquele homem quis vender tanta caixa de remédio daquele jeito. Por que alguns era o mesmo que já mandou comprar, porque disse que não ia poder parar de tomar mais. Então, e isso já era um problema que vinha de família. Gente dentro da família, com esse mesmo processo, sofrendo internações. Era uma maldição, um demônio que atuava na família. E queria atuar na minha vida também. Então, nos dias de hoje, as pessoas estão aceitando. Deixa o mundo, estou falando o povo de Deus. Está aceitando as coisas, aceitando. E na lei, o povo ouviu, não vai ter um pobre, não vai ter um doente, não vai ter uma mulher que aborte. Não vai ter gente com doença mental, com doença física, não vai ter ninguém doente. Andando no deserto, para lá e para cá. As roupas não envelheceram, os pés não incharam, as crianças não ficavam doentes, nenhuma mulher abortava. Criança não ficava doente. Porque havia a bênção de Deus ali. E a bênção de Deus, e aquele povo creu na bênção de Deus, e mesmo em meio a tanta rebeldia, que eu vou mostrar aqui, você vê, Deus é um Deus de fidelidade eterna, uma vez que Ele fala. E as pessoas vão aceitando. Elas vão aceitando coisas na vida delas, elas vão aceitando uma coisa aqui, outra ali, e aceita isso, aceita aquilo, e daqui a pouco elas não sabem nem como. Elas não conseguem se mover. Eu estou falando de crente. Mas isso é mentalidade. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Se você não muda a sua mentalidade, você não muda a sua fé, como é que seus resultados vão mudar? Então, volta aqui. Um dia, Israel estava na condição de escravo, perseguido, oprimido. No outro, era uma nação multimilionária. A nação mais rica e poderosa da face da terra. Sem contar o poder para vencer guerras, que ainda na segunda-feira eu mostrei para você, o povo tremia de medo. Raabe contou uma história que tinha acontecido há 40 anos atrás. O povo aqui, quando ficou sabendo o que aconteceu, como é que vocês venceram os egípcios e venceram Og, rei de Bazã, e Sion, rei dos amorreus, o povo estremeceu, o povo desanimou por causa de vocês, ricos, poderosos e intimidadores. Quer dizer, eles não intimidavam, Israel nunca foi de atacar, era só se defendia, mas intimidava a fama que corria. A fama. E aí, então, o Senhor falou, despojou os egípcios, para quê? Para abençoar o povo? Sim. Mas para construir o tabernáculo, havia um propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. E o que o povo fez? Você lembra o que o povo fez? Você lembra? Nós já falamos sobre isso e você lembra. Você é um aluno aplicado. Êxodo 32. Aqui, cerca de 3.000 morreram nesse dia. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão:
Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele o recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria. O que ele estava fazendo com essa ferramenta? Ferramenta própria. Própria para quê? Para modelar ídolos. Quem era Arão? Arão era o sacerdote. Era como o pastor da igreja. Quer dizer, quem era o líder era o Moisés, mas ele estava como o pastor auxiliar. O pastor titular saiu para um retiro para receber coisas poderosas de Deus, e o auxiliar influenciou o povo, deu ideias. Ideias. Olha a ideia. Tirem os seus brincos de ouro e levaram para Arão. Ele recebeu e fundiu com uma ferramenta própria. O que ele está fazendo com essa ferramenta própria para fazer ídolo? Será que ele veio do Egito ainda com aquela influência dos egípcios? E lá, se ele tinha essa ferramenta própria para fundir, para fazer ídolo, se ele carregou com ele nunca tinha se livrado dela. Por quê? Por que você não se livra de um negócio que já não serve mais para você? Não é mais, não combina com a fé que você manifesta. Uma ferramenta própria para fundir ídolo. Tem gente que já saiu do mundo, do Egito, como Arão já tinha saído do Egito fazia tempo, mas ainda carregava com ele uma ferramenta própria para fundir ídolo. Será que ele fundiu o ídolo lá? Provavelmente. Pode ser. Na influência ali, pode ser. E agora, ele usou essa ferramenta, carregou com ela, sendo que ele tinha que ter jogado esse troço fora. Tem negócio, tem coisa que é da velha fé, eu não posso carregar comigo mais. Eu tenho que jogar fora. Por que eu estou guardando isso? Por que eu estou guardando uma ferramenta própria para fundir ídolo? Eu estou de ideia fundir mais um ídolo? Estava, né? Porque aqui, quer dizer, não estava. Mas quando surgiu a oportunidade, foi isso que fez. E quando você tem algo que você devia ter jogado fora e você não jogou fora, o que você vai fazer? Quando surge uma oportunidade que o diabo sempre adora criar, se não tiver, ele cria. E lá vai você fundir um ídolo para a sua vida? Dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro. E anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Isso mostra que não era só comida e bebida, mas era sexo e imoralidade. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Deus nem chamou de povo dele agora, chamou de seu povo, povo do Moisés. Muito depressa, fala comigo, muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Muito depressa esse povo se desviou de tudo que eu ordenei. Deus transformou essa nação na nação mais rica, respeitada da face da terra, com o propósito do nome dele ser glorificado, de Israel ser uma vitrine para as outras nações, para a construção, toda aquela riqueza, para a construção do tabernáculo, do lugar onde ele iria habitar. E o que Israel fez com a fortuna, com a riqueza? Com o ouro que era para o tabernáculo, construiu um ídolo, construiu um altar.
começou a comer, beber, farrear, em adoração, aquele ídolo financiado com o dinheiro, com o recurso, com a bênção que Deus havia dado para construir um tabernáculo, para ele poder habitar, para ele se relacionar com o homem, porque o interesse de Deus sempre foi esse. Não é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem. Em toda a escritura nós encontramos esse princípio. Não é o homem que vai atrás de Deus, é Deus que está sempre atrás do homem, correndo atrás do homem, desejando a comunhão com o homem, mostrando ao homem que caminho deve seguir. E aí, Deus dá recursos para o homem ter uma vida abençoada, para o homem investir naquilo que vai levá-lo para mais perto dele. E o que ele faz? Ele constrói um ídolo. É isso que ele faz. Ele constrói um ídolo. Vamos para Ageu. No primeiro dia, eu sei que você vai dizer, bicho, nós pregamos sobre isso outro dia. Pois é. Isso significa que para alguns não entrou. Tem que repetir. Como disse Paulo, não é cansativo para mim falar as mesmas coisas. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, Ciro, Medo-Persas, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio, fala comigo novamente, por meio do profeta Ageu. De novo, por isso a palavra do Senhor veio, por meio do profeta Cleo. Acaso, gente. Amém, amém. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Acaso, assim diz o Senhor dos Exércitos? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha o que as escolhas de vocês fizeram. Dá uma olhada no passado. Vocês estão reclamando aqui do que está acontecendo no presente, mas dá uma olhada no passado. As escolhas que vocês fizeram, onde elas levaram vocês? Vocês têm plantado muito, colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram, olha o que as escolhas de vocês fizeram com vocês, olha que a semente que vocês têm plantado, tem trazido para vocês, olha aí, porque você está olhando o momento. Senhor, eu não sei, morro de trabalhar, meu dinheiro entra num saco furado. Senhor, eu morro de plantar, mas eu tenho colhido pouco. Senhor, tudo que eu faço não me satisfaz, é uma insatisfação, Senhor. Vocês esperavam. Vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam ao monte para trazer madeira. É isso que vocês precisam fazer, vai subir o monte, trazer madeira, construa um templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio o pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei, com sopro, e por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, não foi o diabo isso aqui não. Não foi o devorador não.
Porque às vezes quando a pessoa está eu não aceito, eu sou dizimista, sou ofertante, eu não aceito, não aceito. Só que isso aqui não foi o capeta. Ele está dizendo, fui eu. Quer dizer, não fui eu. Fui eu, mas não fui eu. Foram vocês que causaram isso. E eu não pude abençoar. A culpa é de vocês. As escolhas que vocês fizeram. E qual foi a escolha que eles fizeram? Deixa eu concluir. Por causa de vocês. A culpa é de vocês. O céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, quer dizer, tudo então. Trigo que faz o pão, o vinho, o azeite, tudo. E tudo mais que a terra produz, quer dizer, produzia muito mais e não estava produzindo. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Por quê? Vamos lembrar. Porque, o que eu falei no início dessa mensagem? O Senhor, quando Ciro encontrou os registros que falava a profecia de Isaías 45 e por aí vai, que está lá, registro, eu dei ordem ao meu servo, meu ungido, Ciro, para abençoar vocês. E você encontra lá em Esdras, principalmente o início lá em Esdras, ele falando sobre isso, e ele mandando o povo de volta e financiando, mandando grana, dinheiro. Para quê? Para a construção do templo. O que os bonitinhos fizeram? Vamos ver se você sabe. Desviaram o dinheiro para a construção das casas deles. Foi isso. Quando eles sofreram uma pressão na construção e começaram a ser oprimidos, eles pararam, pegaram todo o recurso e canalizaram para a construção das casas deles. Agora, quem estava mandando o recurso? Deus estava transferindo riqueza, tirando das mãos do Ciro para eles. Sim, eles podiam ser abençoados desde que primeiro eles canalizassem para o propósito. E Deus ficou muito bravo. Porque Deus estava usando aquele ímpio, aquele rei ímpio, para patrocinar a construção do templo, para abençoá-los. E eles pegaram todo o recurso que Deus havia dado para abençoá-los e desviaram. E aí, tudo que eles faziam não dava certo. E é o que nós vemos gente fazer. E essa palavra vem para gente que já vem fazendo isso e aí questiona, não sei por que a minha vida não vai. Está tudo explicado. E Deus avisando, preparando pessoas. Porque Deus quer prosperar o seu povo. Deus quer fazer transferência de riquezas. Mas acontece que algumas pessoas não sabem lidar com o enriquecimento, com as riquezas, as coisas grandes que Deus coloca nas mãos. Basta Deus confiar nas mãos delas, para elas começarem a transformar num ídolo. Quantas vezes eu encontro gente que transformaram em ídolo todos os recursos, toda a riqueza que Deus deu a elas. Eu vejo gente que não tem problema de financiar uma casa em 30, 35 anos, mas qualquer coisa para Deus é difícil. Você acha que uma pessoa enriquece um crente?
Até o ímpio é enriquecido para haver uma transferência de riqueza para o povo de Deus. E eu estou te provando isso. E é exatamente assim. Até o ímpio. O Egito foi enriquecido com um único propósito: daquela riqueza ser transferida para as mãos de Israel. E Israel ajudou através de José e todo o trabalho. Porque aquele país se tornou uma potência nas mãos de José. E foi Deus abençoou aquela nação por intermédio de José. Para depois transferir tudo para Israel. Com um propósito maior. De que aquele povo o adorasse, construísse um tabernáculo. Deus quer que você enriqueça, prospere. Ele quer que você tenha uma boa casa, um bom carro, uma vida abençoada, que você viva uma vida abençoada, poderosa. Claro que Ele quer. Mas acredite, o propósito maior de Deus é que o reino dele seja beneficiado. Que a obra dele seja beneficiada. O plano de salvação de Deus seja beneficiado. Algumas pessoas dão migalhas para Deus. Elas dão o resto, como esse povo estava dando o resto para Deus, de todas as maneiras. E aqui tiveram a capacidade de desviar todo o recurso do Ciro para a construção da casa do Senhor, para a construção da casa deles. Então, o recurso de Ciro vinha de Deus. Vinha de quem? Vinha de Deus. Era Deus que estava transferindo aquela riqueza para as mãos deles com um propósito. Mas quantas vezes eu vejo gente gastando tudo que ganha. Quantas vezes poderia investir muito mais na obra de Deus, mas gasta naquilo que não é pão. Não que você não possa ter seus prazeres realizados, pelo amor de Deus. Claro, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Mas tem gente que é insaciável. Não tem limite, não tem limite. E o reino de Deus vai ficando. E as coisas de Deus vão ficando. Primeiro vem Ele. Está aqui, ó. Todo o recurso, vai primeiro construir minha casa, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro, se der, eu faço alguma coisa pela obra de Deus. Eu faço alguma coisa. Se der. Por que Deus vai transferir riquezas para as mãos de uma pessoa que a primeira coisa que ela faz é construir um ídolo para ela? Porque agora o dinheiro se torna um ídolo, o status se torna um ídolo, a fama se torna um ídolo, o carrão se torna um ídolo, a casa se torna um ídolo, tudo se torna um ídolo, menos, agora ela adora tudo aquilo, ela dá tempo para tudo aquilo. Quantas vezes eu vi Deus... Gente, dentro da igreja, eu vi gente, eu lembro uma fase, eu vi gente ali prosperar de tal maneira, de gente que entrou a pé com guarda-chuvinha, começar a entrar com carro importado que quase não passava na nossa entradinha. Não demorou para os carrões agora não ocuparem mais o estacionamento simples da igreja, porque agora eu tenho um carrão para ir para a praia, para ir para os eventos. Eu não quero Deus. Agora é ídolo, virou um ídolo. Só que também não demorou, perdeu o carrão. E foi perdendo mais um carrão, logo perdeu todos os carrões. E vão perdendo. Porque Deus faz a transferência de riqueza. E agora, o carro, que era para adorar a Deus, usar para ir lá ajudar uma pessoa, dar uma carona para uma pessoa, ir num hospital. Não, Deus me livre de botar alguém dentro do meu carro. Vai, que suja, não é? De onde veio esse, pode vir muito mais, viu, filho?
Pode vir muito mais. Eu tenho a alegria de dizer que eu carreguei no meu 147, caí nos pedaços. Gente, até não dá conta, coitadinha, até assim, entendeu? Para ir para o presídio. Mas quando eu tinha carro bom também, eu lotei ele para levar em muitos lugares. E muitas vezes, quando eu ia ainda, lembro de eu ter tirado um carro zero, eu ia para Prudente para socorrer a igreja, que um pastor tinha feito um monte de bobagem lá e não tinha quem fosse socorrer, que pudesse levantar a igreja, e eu fui para lá. Primeiro eu entrava na cidade, passava na feira, para poder encher o carro das doações que nós recebíamos, e eu depois ia para a igreja para abastecer a igreja. Então assim, porque de onde veio aquele, vem muito mais. E quando você usa da maneira certa para a obra, quando você usa a casa que Deus te deu da maneira certa, você usa o carro que Deus te deu da maneira certa, sabe, para honrar a Deus e não apegar, isso é um ídolo. Não é meu Deus. Carro é uma lata velha, que daqui a pouco isso aqui pode... de onde veio esse pode vir muito mais. Deus me deu aquele, pode me dar outro, pode me dar outro. E fim. O Deus que dá um pode dar tantos. Pode fazer tantas coisas. E quando você transforma um carro num ídolo. Quando era carro velho, podia fazer tudo no carro. Podia, agora o carro é novo, não pode nem dar uma carona para um necessitado. Porque o banco é um couro diferenciado, é um carro assim, sabe, muito ridículo. Um crente agir assim. Ídolos, trata o carro como um ídolo, trata a casa como um ídolo, trata o status como um ídolo. Marcas. Tem gente, eu não estou dizendo que você não possa ter. Imagina, eu quero que você tenha o melhor desta terra. Mas quantas vezes, algo que você nem precisa, que você vê pessoas que não precisam, aquilo ali é mesmo para jogar a ansiedade em alguma coisa que deveria estar jogando em Deus, e está jogando o dinheiro em algo que não é pão. Ou melhor, está gastando naquilo que não é, e está gastando naquilo que não é pão, quando poderia estar investindo em coisas que trariam muito mais alegria para a vida dele. Agora, eu pego os recursos de Deus e transformo num ídolo. Eu pego os recursos de Deus e transfiro só para meu uso pessoal. Primeiro, é tudo para mim. Se der um tempo, sabe? Se der o que é de Deus, eu jogo lá para trás, lá para frente. A oferta que é para Deus, eu jogo lá para frente. Quando der, eu jogo lá para frente. Deixa para Deus, lá para frente. Mas quando é para mim, não. Para mim tem que ser hoje, agora. É para Deus? Ah, não, Deus pode esperar. As coisas de Deus podem esperar. Não, preste atenção. Deus quer, quando Deus me deu essa palavra, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, que Deus quer fazer isso na vida da igreja. E que Deus vai levantar pessoas poderosas dentro do meu ministério. E Ele tem levantado, e Ele vai levantar. Tem muita gente que vai ficar muito próspera, e eu já tenho pessoas muito prósperas, mas vem aí um tempo de gente muito mais forte. Deus vai levantar. Ele vai pegar e vai operar transferência de riquezas. Só que Ele já está avisando. Ele está falando, porque Deus prepara tudo antes, Ele fala tudo antes. Não transforme meus recursos em ídolos. Não desvie os recursos que vêm com um propósito para algo fora de propósito. Quem está entendendo a palavra? Porque tem muita gente vivendo assim. O que Deus confia nas mãos da pessoa, vira ídolo. Em 2 tempos, vira ídolo. É igualzinho a Israel. Um dia era escravo, outro dia era a nação mais poderosa da face da terra. E pegou toda aquela fortuna. Para quê? Para transformar num ídolo. Aí Deus trouxe juízo, 3.000 morreram, o santuário foi construído. Porque Deus não tem plano B.
O santuário foi construído. Mas muita gente morreu por causa daquilo. Quer dizer, perdas irreparáveis. Aqui, o povo estava gemendo. Vejam onde seus caminhos os levaram. Olha as escolhas, onde vocês têm plantado aí atrás. Vocês pegaram todo o recurso que eu mandei para vocês, para que vocês dessem prioridade ao meu templo. E vocês deram prioridade às coisas de vocês, às casas de vocês. E ainda eles começaram dizendo isso. Esse povo aqui, ó, esse povo, o profeta, o Senhor falando pela boca dele, disse assim, ó, assim diz o Senhor, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O Senhor está dizendo, olha, por isso veio a palavra do Senhor novamente, quer dizer, Deus já tinha falado com eles lá atrás. Já tinha dito para vocês, é tempo de construir. Agora, quando ele mandou a palavra, quer dizer, agora já passou de hora. Passou de hora de reconstruir o templo. Vocês pegaram todo o recurso que eu enviei, a transferência de riqueza, que era para prioridade reconstruir meu templo. E vocês foram construir as casas de vocês primeiro. Vocês preocuparam só com vocês. E assim nós vemos. Gente que quer vencer, mas não dizima. Quer vencer, mas não oferta. Tempo, não tem tempo para Deus. Força, só não tem para Deus. Porque caiu, choveu o dia inteirinho. Mas os shoppings estão lotados. Choveu o dia inteirinho, choveu a madrugada. Mas você se entrar nos shoppings, eles estão lotados, com chuva. Você corre o risco, muitas vezes, de não encontrar um lugar para estacionar. Lotado, sim. Restaurantes, tudo, está tudo lotado. Por aí o povo está aí, o povo está vivendo. Porque o povo tem força para ir para o shopping, tem força para ir para o mercado fazer compra, tem força para ir para a pizzaria. Essa pessoa tem força para tudo. Mas para a igreja choveu muito, eu estou cansada, a dor nas pernas hoje. Entendeu? A dor nas pernas. Acho que eu não vou na igreja hoje não, fulana. Se a gente der um pulinho lá no shopping. Acho que se eu for de rasteirinha dá, né? Aí rasteirinha dá. Né? Eu fico sentada assim, tudo bem. Então, Deus dá o recurso para a pessoa. Ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo, ela não tem força e ela não tem recurso, porque o recurso que Deus dá para ela constrói um ídolo. Ela transforma em ídolo. Agora é para ela. É só para ela. Por que Deus vai confiar? Ei, escuta. Por que Deus vai confiar? Por que Deus vai transferir riquezas do ímpio para o justo? Se o justo transforma em ídolo, corre para construir suas próprias casas e tira o foco do propósito principal. Por quê? Ou por que Deus vai confiar mais do que Ele já tem confiado nas mãos de algumas pessoas, se elas já deixaram bem claro, eu não tenho interesse nenhum em investir naquilo que é o propósito do Senhor me abençoar. Eu entendi cedo na minha vida que Deus, Ele me prometeu confiar muitas coisas nas minhas mãos. E eu entendi que não era apenas para o meu desfrute. Era para eu viver uma vida abençoada, cuidada, honrada, mas com prioridade número 1, o reino de Deus, a obra de Deus. Primeiro a obra de Deus. Número 1, a obra de Deus. E o dia que isso mudar, e eu ensino isso na minha casa, se isso mudar, o foco mudar, o propósito mudar,
o resultado também vai mudar. Também vai mudar. E tem muito crente que, lamentavelmente, ele não entendeu nada sobre viver com propósito, metanoia, mudança de mente. Ele não sofreu ainda. Toda vez que Deus dá um recurso para ele, que Deus faz transferência de riqueza, que Deus confia algo a mais nas mãos dele, imediatamente ele transforma num ídolo. Aquilo se torna prioridade dele. Deus abre uma porta de emprego maravilhosa, ele não tem mais tempo para Deus. Deus dá um negócio maravilhoso, ele não tem mais tempo para Deus. Ele sofre uma promoção, começa a ganhar dinheiro e a ter conquistas. Agora Deus não é mais a prioridade da vida dele. Agora é só tempo, recurso, forças para o seu ídolo, que é o dinheiro, o status, a posição. Viver aquilo que ele nunca tinha vivido na vida. Você pode viver o que você nunca viveu na vida e manter Deus em primeiro lugar. Porque eu te provo isso com Davi. Davi foi um homem que todas as promoções, e foram muitas promoções, nunca ocuparam o lugar de Deus. Nunca, nenhuma. E mesmo quando ele errou feio, quando Deus levou o filho, ele se levantou. Após ter chorado, lamentado, se levantou. Foi tomar banho, se perfumou, se arrumou e foi para o templo adorar. Olha isso aqui, ó, em 1 Crônicas 17:1. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui eu estou morando num palácio de cedro, enquanto a aliança do Senhor permanece numa tenda simples. E aí você sabe que ele foi até o Natã, o profeta Natã, e disse que ele tinha esse projeto de construir o templo do Senhor. Porque ele chegou e disse: eu estou aqui no palácio, eu não aceito mais a arca do Senhor numa tenda. Eu quero uma mudança, eu quero construir. E você sabe o que é o mais forte? Porque aí Deus falou: olha, pega a planta que você tem, e quem vai construir vai ser o teu filho. Você não tem muito sangue nas suas mãos, você foi muito à guerra, derramou muito sangue, quem vai construir é o teu filho. E o que Davi fez? Davi financiou a maior parte dos recursos para a construção do templo. Um estudioso fez um levantamento aproximado do que Davi investiu na construção do templo que Salomão construiu, fora todos os recursos que ele conseguiu de outras pessoas, mas a maior parte foi dele, cerca de 8 bilhões. Ele investiu. E eu já contei isso aqui, já falei isso aqui. Na construção do templo, de recurso pessoal, do seu tesouro pessoal. Ele investiu. No caso desse templo, ele pegou do recurso pessoal dele, da sua riqueza pessoal. A Bíblia dá esse detalhe, que foi do recurso pessoal, da sua riqueza pessoal. Porque alguém poderia dizer: ah, não, ele pegou do reino. Não, ele pegou aquilo que era dele, e investiu na casa do Senhor. Porque ele não aceitava ele estar morando num palácio e a arca do Senhor numa tenda. Com todas as promoções, Deus sempre continuou ocupando o primeiro lugar no coração dele. Quando você lê aqui no Salmo 132, ele fala isso aqui. E ainda o título desse salmo é esse: ó, o zelo de Davi pelo templo e pela arca, as promessas feitas por Deus. Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar
para o Senhor uma habitação para o poderoso de Jacó. Você leu isso aqui comigo? Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Quer dizer, eu quero construir a casa do Senhor. Você vê lá em Crônicas 29, ele fazendo todo o trabalho de levantamento, para o preparo, preparando para a construção, para Salomão construir. Porque Deus disse para ele não ficou chateado, não. Era um homem que dependia de Deus. Quando ele disse, eu vou construir o templo, Deus disse, não, você não vai. Seu filho vai. Ele pegou todo o projeto dele, transferiu para Salomão. Todo o projeto. E ainda deu todo o recurso para ele construir. Porque para Davi, e ainda se você continua lendo, inclusive aqui em 1 Crônicas 17, Deus fala, eu tirei você do pasto para você ser o soberano de Israel. Deus tirou ele do pasto e transformou ele no maior rei, tanto que Jesus é chamado de filho de Davi. Filho de Davi. A importância desse rei, porque em todo o tempo, Deus foi mais importante na vida dele, o propósito foi mais importante. Ele enriqueceu com propósito e usou com propósito. Enquanto Deus tirou o recurso do Egito e deu para Israel para a construção do tabernáculo, tirou do Ciro para a construção do templo, de Herodes para a construção do templo nos dias de Jesus. Esse templo foi financiado, a maior parte pelo rei Davi, que Salomão construiu. Com os recursos, porque Deus o abençoou demais. E o interesse dele maior era a obra, era o reino de Deus. Por isso que ele foi tão grandioso, porque o foco dele, ele não transformou o poder que Deus deu a ele em ídolo. E Deus quer confiar muitas coisas nas nossas mãos. Mas Ele vai preparando a gente. Não transforme num ídolo que eu vou confiar nas suas mãos. Eu vou fazer transferência de riquezas. Você está ouvindo? Um dia os caras eram escravos. No outro já eram multimilionários. Ó a mudança. E parece que foi da noite para o dia, mas não, tem toda uma história aí para trás. Uma história de 400 anos. Então, assim, ai meu Deus, da noite para o dia, ô meu filho. Bota da noite para o dia uma vida. Começou com José. Deus levantou aquela nação de forma inacreditável. Para mais tarde, o propósito maior era transferir para Israel. E na primeira oportunidade, Israel transforma em ídolo. E isso acontece demais. A pessoa está num propósito, eu estou acostumada, quantos anos eu estou na obra? A pessoa vem, chega quebrada, não dá conta de levantar a cabeça. Daqui a pouco está com o peitinho estufado, vidinha boa, a vida mudou, pagou as contas, mudou, ficou loira, ficou linda, ficou coisa, ficou magro, tanquinho, gostoso, uma coisa maravilhosa. Ah, fulano, que você não vê? Trabalhando demais. Virou um ídolo. Entendeu? Virou um ídolo, transformou num ídolo. Todos os recursos. Vinha a pé, Deus era tudo lindo. Deus. Agora para com o carrão lá. A madame, uma coisa. Se são, gente, o banheiro não estava limpo hoje. Vai lavar. A gente aceita voluntários. Aceitamos ajuda.
tudo é voluntário, todo mundo é voluntário. Entendeu? Aí pronto, nada mais é lindo, o povo não é mais lindo, nada. Não é mais maravilhoso. Nada contra quem senta lá atrás, mas não é. Nada contra tem. Amo vocês. Mas, quando a vida espiritual, nada, precisa explicar, não. Mas impressionante, a pessoa está com fogo queimando dentro dele, o fogo apaga, vai para o último lugar. Não entendo, Jesus. Uma coisa... Eu estava com fogo queimando, cara, uma beleza. Você começa a ver a chama apagar. Parece que é uma fuga. Tem medo do altar, dá choque. Precisa rever, hein? Ver o que é que está acontecendo. Está transformando a saúde em ídolo, o tempo, a bênção, os recursos, as vitórias, os milagres em ídolos. Nós temos que pensar. Porque Deus quer confiar. Mas alguns já deixaram claro para Deus. O Senhor não confia mais não, porque tem mais uma casinha que eu quero comprar para mim, tá? Foi todo mundo para construir suas casas. É tempo de vocês construírem. Mas tem gente que... Eu não sei para quem que ele vai deixar tanto. E vai, e comprem, e acumulando tesouro aqui na terra. Vai ficar tudo para o anticristo. E se esses parentes não forem de Deus, para brigar também. E se é crente, briga também. Briga também. Eu já vi gente que o defunto não tinha esfriado no caixão. Já estavam fazendo a partilha dos bens. É uma coisa... Eu não quero ver, você vai ficar com coisa de mamãe. Então, nós estamos discutindo isso aí. Não precisa de uma reunião. Gente, não enterrou a velha. Espera. Enterra o defunto primeiro. Não, porque mamãe, não sei se você lembra, né? Lembra daquela reunião, daquele almoço, mamãe falou que aquilo era para mim e tal. Calma. É uma desgraça. Desgraça. E aí, pessoa investe no reino de Deus. Está com medo do amanhã, você não vai levar nada. E o que vai ficar para a gente brigar. Só isso. E tem almas que estão indo para o inferno, precisam ser evangelizadas. A obra de Deus precisa crescer, tem tanta coisa que precisa caminhar. E vou dizer uma coisa, Deus não transfere, Deus não enriquece um crente, se ele não... ele pode enriquecer, se ele muda o propósito, como eu estou acostumada a ver. Eu estou. Gente que, enquanto ele tinha o propósito certo, a prioridade certa, Deus estava confiando mais. Quando ele transformou num ídolo, quando ele canalizou para o lugar errado, as coisas mudaram de figura, igual está aqui em Ageu. Queridos, peguem o propósito e coloca no seu coração, feche seus olhos por um momento. Vamos falar com Deus, tempo, forças e recursos. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento no céu. Se o que está na sua mão se torna um ídolo e não um tabernáculo, não é a vontade de Deus. Lembre-se que Deus colocou todo o recurso nas mãos do povo para um propósito maior. Deus está te abençoando. E acredite, se você está buscando o Senhor, Ele vai te abençoar ainda mais. Você vai longe. Mas o que você está fazendo com o que Deus tem colocado nas suas mãos? Acumulando tesouro na terra? Gastando só naquilo que não é pão?
Lembre-se que é maravilhoso que pessoas de propósito enriqueçam para usarem com propósito maior. Não pessoas avarentas, que vão pegar o recurso de Deus e construir um ídolo. Deus nos quer vivendo uma vida abundante. Mas jamais será abundante se Ele não for a prioridade em tudo. O recurso dado por Deus virou um ídolo e não um tabernáculo. E muitos têm feito a mesma coisa. A mesma coisa. Deus transfere riquezas com propósito maior. As pessoas de autoridade, queridos, são os que conhecem a vontade de Deus. Então Deus dá autoridade e recursos. Mas para serem usados com propósito. Infelizmente, na vida de muita gente, quando Deus dá recursos, vira um ídolo e não um tabernáculo. E o que Deus coloca nas nossas mãos é para ser transformado em tabernáculo. Você é o templo do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo. Ele quer habitar em nós. É para que Ele possa habitar em nós e tudo ser usado para a grandeza do nome dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Tempo, forças, recursos. Onde você tem usado? O problema econômico, financeiro de muita gente é porque usam seus recursos para ídolos e não para o reino. Nós precisamos nos tornar uma habitação de Deus e ter como prioridade o tabernáculo do Senhor, o reino de Deus. Lembre-se, nenhuma das promoções de Deus que Deus deu a Davi, roubaram o lugar dele, o lugar de Deus no coração de Davi. Davi é o grande exemplo daquele que Deus pode confiar. Deus pôde confiar. E ele continuou amando a Deus acima de todas as coisas. Guarda o que eu estou dizendo. Deus está conosco. E quando fala Deus está conosco, tem que ir para José. O que Deus fez na vida de José? Deus foi com ele, através dele. Enriqueceu uma nação e tornou aquela nação a mais poderosa do mundo. E, naturalmente, que José foi junto. Se tornou o segundo homem mais importante, não apenas daquela nação e do mundo, porque se aquela nação era a mais importante do mundo. Foi um homem, se tornou um homem poderoso. Mas você não encontra em nenhuma passagem José se desviando do propósito. A posição dele, a honra dele, o lugar que ele ocupava, sendo mais importante do que o lugar de Deus na vida dele. Deus quer confiar muito nas nossas mãos. Mas é para ser construído um tabernáculo. Deus quer confiar muito nas suas mãos. Mas não é para ser transformado num ídolo. E sim num tabernáculo. E não há limite para Deus promover, e não há limite para Deus transferir riquezas. Estou mostrando para você. Num dia Israel, pode estudar, leia Êxodo. Num dia Israel era escravo. No outro dia, o povo, uma nação multimilionária, o povo mais poderoso. Porque a riqueza foi transferida. Como diz a Bíblia, a riqueza do ímpio é transferida para o justo. Mas por que Deus faria isso na vida de algumas pessoas? E eu sei que Deus manda mensagens como essa, primeiro para preparar para coisas maiores, e onde Ele encontra um coração aberto, liberal, Ele vai confiar mesmo. Mas também para aquelas pessoas que querem vencer, e querem vencer, e querem vencer, mas nem dizimam.
Não tem tempo para Deus. Igual eu estou falando, um tempo como eu hoje, não foi mais fácil para você. Eu estou vendo pessoas aqui que nem moram em São Paulo. Tiveram que viajar, que eu sei que não moram aqui. Vieram de outra cidade e não quebraram o propósito. Não é gente que tem que pegar a rodovia, depois entrar na marginal e enfrenta um trem, enfrenta outro, para chegar aqui na Moca. E eu sei como fica São Paulo quando chove. Ninguém anda. Então foi mais fácil para essas pessoas? Não. Todo mundo quer coisas imensas, mas tempo, força, recursos, onde nós temos usado? Eu quero tudo de Deus, mas quando Deus me dá algo, eu transformo num ídolo. Queridos, você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que eu vi Deus curar de câncer. Gente que estava assim, no estado, não só câncer, AIDS, problema renal, fazendo hemodiálise. E a pessoa foi curada, não demorou, ela voltou, usou a saúde dela para o pecado. Transformou num ídolo. Gente que eu vi prosperar e cresceu o olho naquilo que é de Deus. E agora não tinha mais tempo para nada, para Deus, para nada. Deus foi a prioridade do Davi. Deus tem sido a minha prioridade. O que Deus falar para mim, eu tô dentro, eu tô aberta. Eu não seguro nada. Nada. Não tenho apego a nada. O que eu estou falando, qualquer um trabalha comigo, minha família, qualquer um, eu não tenho apego a nada. Eu sou a pessoa mais desapegada que você possa imaginar. Eu não me apego a lugar, eu não me apego a nada. Nada. Se Deus me manda sair daqui para lá, eu vou. Se Deus me manda deixar um negócio, manda me dar, eu dou isso aqui, está doado já. Nada. Porque eu não vou levar nada. E eu quero estar no centro da vontade de Deus. E somente pessoas. Você quer autoridade, você quer recurso, você quer poder. Entenda a vontade de Deus. Porque se você quer muito e você não entende a vontade de Deus, é tudo uma perda de tempo. Você precisa entender qual a vontade de Deus. Nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Ele precisa ser tudo na nossa vida. E aí ele confia, e tudo que ele confia não é nada. E você nem tem medo, você não tem medo de perder, não tem segura, você não segura. Não estou falando de ter uma vida de esbanjal, isso, aquilo. Imagina, eu ensino a você a ter uma vida disciplinada. Eu estou dizendo uma vida livre de qualquer apego a coisas que Deus não quer que você se apegue, porque Ele diz, eu posso te dar mais, eu posso fazer mais. Eu quero que você me tenha como a prioridade da sua vida. Porque enquanto eu for a prioridade da sua vida, todas as demais coisas vão te acompanhar. Você não vai ter falta de nada. Nada. Eu poderia ficar horas contando dando testemunhos sobre o quanto vale a pena você viver essa vida fazendo de Deus o tudo. Jamais transformando coisas que um dia vão estar no ferro velho ou num lixão, no Deus da sua vida. Porque eu vejo gente transformando em Deus coisas que um dia vão estar num ferro velho, num lixão.
coisas que um dia você vai embora, você não leva nada. A coisa mais importante que nós temos é a vida que nós levamos com Deus. Porque quando tudo terminar, o que vai importar é o seu relacionamento com Deus e onde você vai passar a eternidade. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da vida. Eu não estou apegada a nada. Tudo que Deus me concede é para o reino. Eu já fiz muitas doações na minha vida. Não busco nada, eu tenho uma vida abençoada, mas não busco nada. Não fico preocupada. Eu quero almas, eu quero apresentar a Deus o maior número de almas. Porque eu sei que isso é que vai contar quando eu chegar na glória. E você só entende o que eu estou falando quando você sofre metanoia. Quando você realmente entende o que realmente tem valor. Quando você tem a mentalidade, o espírito do Davi, que entendia o que realmente valia a pena. E por isso que ele investiu naquilo que valia a pena. Fale com Deus. Oh, meu Deus. Muito obrigada por esta reunião. O que eu tenho a dizer ao Senhor é que o Senhor continue falando aos corações. Eu não tenho como avançar daqui. É o Senhor que fala, é o Senhor que orienta, é o Senhor que mostra, é o Senhor que revela. Revela. Que a palavra entre de forma revelada e transforme de tal maneira cada coração que nenhuma pessoa consiga viver indiferente a tudo que aprendeu aqui. Eu consagro cada propósito. Eu abençoo o propósito dessa pessoa, cada sonho, cada propósito, tudo que ela colocou diante do Senhor. E peço a realização, a materialização, a concretização. Eu peço que o Senhor entre em ação na vida dela. E que ela, meu Deus, dê condições ao Senhor para que o Senhor possa fazer transferência de recursos, transferência de riqueza. Para que o Senhor possa confiar muito mais nas mãos dela. Para que o Senhor possa elevá-la. E ela seja elevada com propósito e viva com propósito e use com propósito. E seja uma pessoa de autoridade e recursos. Porque entende qual a sua vontade. Está no centro dela. Eu profetizo a realização de tudo que ela sonha infinitamente mais, para a glória do teu nome. Que ela receba os recursos do Senhor, para construir um tabernáculo e jamais um ídolo. Em nome de Jesus. Levante o seu propósito ao céu e mostre a Deus. E fala isso para Deus, Senhor, confia. O que eu estou pedindo ao Senhor infinitamente mais. E eu construirei um tabernáculo e jamais um ídolo. Fale isso com Deus. Eu construirei um tabernáculo. Jamais um ídolo. Eu tomo posse. Eu quero estar no centro da sua vontade. E eu tomo posse dessa autoridade. E desse poder na minha vida. Desses recursos todos. Para construir um tabernáculo. Uma vida com o Senhor. Para usar com propósito. Jamais construir um ídolo. Jamais transformar num ídolo. Confia nas minhas mãos. E eu jamais transformarei. Vou transformar num ídolo. Os recursos que o Senhor colocar nas minhas mãos. Eu tomo posse de grandes realizações, de transferência de riquezas, que o Senhor transfira para as minhas mãos, que o Senhor confie em coisas grandes nas minhas mãos, para que eu possa construir tabernáculos para o teu reino, em nome de Jesus. Eu jamais serei uma pessoa avarenta, falei isso para Deus, mas uma investidora do teu reino, para que o teu nome seja sempre glorificado,
na minha vida, através dos recursos da minha vida. Eu quero que o teu nome seja glorificado no tempo, nas minhas forças e nos meus recursos. Fala, eu vou glorificar o Senhor com o meu tempo, com as minhas forças e com os meus recursos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.